Diga para o seu irmão, parabéns por você ter vindo ao Tadel. Você é um líder de respeito, diga para ele. Diga bem carioca, respeito. Paraense também, né? Falar respeito. O tema da palavra de hoje é forme líderes como Jesus. Repita comigo, forme líderes como Jesus. Essa palavra eu estou aprendendo na leitura de um livro que eu inclusive recomendo, já até recomendei lá nas minhas redes sociais, que é Lidere como Jesus, ou melhor, Lidere para o Futuro, do pastor Marcos Madaleno da Igreja da Cidade. E essa palavra é o capítulo 9 do livro, que eu estou lendo, então tem me inspirado muito. E, de fato, o tema já de estudo, né? Forme líderes como Jesus. Nós estamos numa reunião de líderes, nós estamos num treinamento de líderes, e uma das nossas principais missões, na visão da nossa igreja, da Paz Church, a visão do MDA, é trabalhar a formação de novos líderes. Isso é algo constante que nós entendemos que precisamos fazer de forma ininterrupta, de forma muito dedicada, e, como eu já disse, é uma das nossas principais tarefas, porque a nossa igreja tem crescido, e é uma característica das nossas igrejas crescer muito, muitas conversões pelas células, nos cultos, nos GEs, nos evangelismos, e não tem como a gente suportar um crescimento tão grande e manter a qualidade da igreja se não formarmos líderes. Não adianta basicamente nada nós evangelizarmos e ganharmos de milhões, milhares e milhares de pessoas para Jesus, se não tivermos pessoas aptas para cuidar desses novos convertidos que chegam semanalmente em nossa igreja. Portanto, cada um de nós, cada um que está aqui nessa noite, tem essa tarefa tão importante de não apenas liderar, mas formar novos líderes. Você reproduzir a sua liderança em outras pessoas para que o reino, de fato, seja o reino imparável. Amém ou não amém? E Jesus, ele é o principal exemplo para nós, é o nosso principal modelo em todas as coisas, inclusive nessa questão de formação de liderança. Se você estudar a história de Jesus, o ministério terreno de Jesus, você vai perceber que, embora Jesus estivesse sempre acompanhado de grandes multidões, mas ele investiu muito mais do seu tempo na preparação de novos líderes, na formação de discípulos, porque ele sabia que o seu tempo era curto aqui na terra, e logo então ele precisaria de uma equipe para dar continuidade àquilo que ele começou a fazer. E isso é possível se você tem líderes formados a partir da sua visão. E aqui nós temos uma visão. E nós vamos ver aqui como a palavra de Deus nos mostra que esse foi um padrão do ministério de Jesus. Qual padrão? O padrão de ter multidões seguindo o seu ministério. Entretanto, ele priorizava ou ele destacava essa atividade que era a formação de discípulos, consequentemente líderes. João capítulo 6, versículo 2 e 3, diz assim: uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele fazia ao curar os enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Marcos capítulo 4, versículo 34. Jesus só usava parábolas ao ensinar a multidão, mas depois, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo para eles. E Mateus 17, versículo 1. 6 dias depois, Jesus levou Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago, a um alto monte para ficarem sozinhos. Então, nós vemos nesses 3 exemplos, 3 versículos, 3 episódios diferentes, que Jesus, ele estava com as multidões, mas a prioridade dele era treinar os seus discípulos através do discipulado para a formação de líderes. Mas a primeira marca que eu quero destacar dessa liderança de Jesus, que nós podemos aprender com ele, é a intencionalidade de formar sucessores. Eu entendo que a formação de sucessores não é apenas para um momento em que você imagina que vai ter que deixar aquela função. Tem pessoas que pensam em formar sucessores quando, de alguma forma, eles imaginam que não vão mais poder ficar naquela função. Por exemplo, ela está recebendo uma proposta para mudar de cidade. Então, aqui na igreja, é um líder, é um pastor, um supervisor, tem responsabilidade, tem discípulos,
e ele começa, então, naquele momento, pensar que ele vai ter que levantar alguém para substituí-lo, porque ele vai se mudar de cidade. Normalmente, quando esse líder começa a pensar só nesse tempo em que ele está pressionado por um prazo pequeno, essa sucessão nunca é bem feita, ou dificilmente é bem feita. Essa consciência, então, de formação de sucessores é um dever da liderança. E no nosso caso, na igreja, no reino de Deus, nós precisamos entender que quando nós estamos pensando em novos líderes a partir de nós, a partir de mim, eu não estou criando concorrentes. Porque nas empresas, no mercado de trabalho, nos negócios, nas repartições públicas, às vezes tem esse pensamento, eu não vou treinar muito bem esse meu funcionário aqui, porque de repente ele vai ficar tão bom que ele vai pegar o meu emprego, vai pegar meu lugar. Mas no reino de Deus não é assim, no reino de Deus não tem concorrência. Primeiro porque o reino é tão grande, tem tanto trabalho, tem espaço para todo mundo. Segundo, que na nossa visão, na visão do MDA, quanto mais eu treino pessoas novas, mais essas pessoas vão colaborar com o meu próprio crescimento. Embora a intenção não seja pensar em mim mesmo, seja pensar no reino e também nas pessoas antes de mim, como a Bíblia fala, mas, consequentemente, quanto mais discípulos e líderes novos e fortes eu estou treinando, essa equipe tão fortalecida, tão preparada, tão treinada por mim, ela vai me ajudar a dar o próximo passo, porque nós sempre temos um próximo passo a dar. Quem está entendendo, diga amém. Então, a primeira marca desse ministério de Jesus, que treinava discípulos e líderes, é formar sucessores. É você entender que você tem que preparar as pessoas que vêm após você, ou são seus discípulos, estão debaixo da sua cobertura, eles têm que ser tão bons que eles vão poder sim ocupar o seu lugar em algum momento e serem melhores que você. Porque nós sempre queremos o avanço do reino de Deus. Mas não é para ocupar exatamente aquele lugar que eu estou agora, porque, como eu falei, esse movimento de líderes fortes, eles vão me impulsionar para eu subir um degrau juntamente com eles. Então isso é muito poderoso. Eu lembro que lá em Macapá, eu assumi, certa ocasião, a liderança, o pastoreio de um núcleo, me tornei referência de um núcleo. Só que foi um caso muito atípico, porque eu ainda tinha muitas células na sede, e não foi possível passar para outra pessoa naquela ocasião, e eu acumulei, então, a sede e o núcleo, mas eu fiquei mais no núcleo. Quando eu cheguei no núcleo, desde o início, eu já tinha essa mentalidade. Então, eu falava para eles, falava para os distritos, falava assim, irmãos, eu estou aqui 100%, eu estou aqui quanto tempo for necessário, que Deus disser para eu ficar, através da minha liderança, eu estou aqui para o que der e vier. Mas essa vaga aqui de pastor referência do núcleo, que naquela época era um distrito, depois foi uma rede de células, porque crescemos, essa vaga não é minha, essa vaga é de vocês. Vocês têm que desejar isso. Eu estava falando por distritos, porque hoje nós entendemos melhor ainda que o distrito é um pastor em treinamento. Mas eu já sabia naquela época que os distritos, o próximo passo deles era o quê? Era ser um pastor de rede. E qualquer um deles que estivessem prontos para o momento que viria, né, eu não sabia quanto tempo duraria o meu pastoreio naquele lugar, eu queria que fosse um deles a ocupar. Eu não queria dar o trabalho para a minha liderança ter que conseguir um outro pastor de outro lugar, caso eu fosse movimentado dali, né, para outra situação, para ocupar minha vaga. Eu queria que eles fossem as pessoas que ocupassem. Então, a partir daquele momento, a gente tentou ser muito proposital, muito intencional, em, primeiramente, gerar isso no coração deles. Gerar o desejo de crescer, entender que a Bíblia fala que quem deseja o episcopado, o pastoreio, excelente obra almeja. Eu preciso falar isso para os meus discípulos. E nenhum deles eram financiado pela igreja, todos eles tinham seus empregos, sua vida fora do ambiente religioso para viver, né, para trabalhar, para estudar, mas eu já ia gerando no coração deles. E, de fato, né, não imediatamente aconteceu isso, mas hoje o pastor daquele núcleo é um dos meninos naquela época, era um jovem que era um supervisor de setor, que eu passei a discipular, depois ele cresceu, se tornou distrito,
Quando eu saí de lá, ele não imediatamente foi o pastor do núcleo, foi um outro discípulo meu, mas agora ele é o pastor, referência de lá. Mas desde aquela época eu dava a referência dele, sobre ele, para o pastor Luiz, como uma opção. Porque eu sabia que ele estava treinado para isso. Mas teve uma caminhada, teve o quê? Um propósito. Então, amados, isso é muito importante. E Jesus, ele fazia isso. Marcos capítulo 3, versículo 13 e 14. Diz assim: depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e vieram para junto dele. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar. Isso aqui nós estamos falando do início do ministério de Jesus. Jesus praticamente nem tinha começado de fato a fazer os grandes sinais, milagres que marcaram o ministério dele, mas uma das primeiras coisas que ele fez foi subir ao monte para orar, para que Deus o mostrasse quem seriam os seus discípulos. Jesus desce do monte após uma noite de oração, para quê? Para escolher os seus discípulos, aqueles que dariam continuidade ao seu ministério quando ele não estivesse mais na terra. Então Jesus se preocupou com isso desde o início. Não foi depois, não foi perto da sua morte e ressurreição, não foi nos últimos 40 dias após a ressurreição que ele ficou desesperado, procurando quem seriam os apóstolos da igreja. Não, desde o início ele já tinha ali uma preocupação de buscar a Deus, quem seriam esses homens que dariam continuidade ao seu ministério. E isso fala muito para nós mesmos. Quem está recebendo, diga amém. Então vamos lá, algumas aplicações práticas. Liderança saudável pensa em continuidade e não em controle. Tem gente que gosta dessa posição de liderança porque quer mandar nos outros, quer dar ordem, quer ser servido. Se for isso, você está no lugar errado. Porque aqui no nosso meio, os seguidores de Jesus, quem aprende com Jesus, nós não queremos ser servidos, nós queremos servir. E quando eu penso quando nós devemos pensar em nossa equipe de discípulos e liderados que estão caminhando conosco, nós temos que ter um olhar de continuidade. Desejar que essa pessoa cresça, desejar e oferecer espaço para ela dar esses passos à frente. Como eu disse antes, falando sobre isso, ensinando eles a sonhar e orar sobre isso, dando ferramentas espirituais e ministeriais e práticas para eles serem treinados, para que quando chegar o momento, eles possam assumir lugares maiores no reino de Deus, servindo melhor ao Senhor. Segundo, o futuro da igreja é decidido na formação de hoje. Nós estamos olhando Santarém daqui a 5 anos, 10 anos. Nós estamos olhando para uma geração de jovens. Nós estamos olhando para uma camada de pessoas, não que os mais antigos não servem ou estão sendo descartáveis, mas como nós estamos olhando para frente, necessariamente nós temos que olhar para uma geração mais jovem atual. E nós queremos que o Difflin, que o Start, sejam muito intencionais também, juntamente com os líderes de células e pastores de rede, de ter esse olhar especial para essa juventude. Porque se nós estamos sonhando com uma igreja de amanhã, nós temos que começar a fazer isso hoje. Quem concorda, diga amém. Identifique pessoas fiéis, disponíveis e ensináveis. Então, quem são as pessoas que você vai investir? Como diz aqui, pessoas fiéis, disponíveis e ensináveis. Se ela não estiver disponível, é melhor você procurar alguém que tenha disponibilidade. Eu não estou falando que tenha tempo sobrando, não. O Senhor sempre contou com os mais ocupados, mas a disponibilidade de coração. E se a pessoa não tiver ainda aquele nível que você espera no discipulado, isso pode ser gerado. Você pode ministrar isso no discipulado e a pessoa aí, aumentando essa fome, esse desejo pelas coisas de Deus. E a pessoa tem que ser também ensinável. Nós não queremos aqueles que sabem tudo, porque nem nós sabemos tudo. Nós queremos pessoas que desejam crescer junto, aprender, receber investimento, receber discipulado, receber ministração do Senhor. Sucessão não é substituição, foi o que eu falei lá no início, né? Não é você dar o seu lugar para essa pessoa. A sucessão, na verdade, é uma multiplicação de liderança.
Eu espero poder continuar muito tempo servindo ao Senhor e ver meus discípulos crescendo, eu sendo usado onde Deus quer me usar, mas abrindo espaço para eles também serem muito úteis na obra do Senhor. Então é a multiplicação, não é um pelo outro, é mais um. Ou é vezes dois, né? É vezes dois, é multiplicação, é crescimento. Amém ou não amém, pessoal? A segunda marca desse ministério de Jesus como formador de líderes é que ele não manipulava ninguém, ele convidava. A gente tem que mudar, então, a nossa concepção. Eu acho que isso faz parte de um tempo muito antigo, de muitas igrejas, não estou falando somente de Santarém, de muitas igrejas, que mancharam a visão de liderança, de treinamento de líderes, de discipulado, porque era uma visão manipuladora. Era aquele líder que abusava dos seus liderados moralmente, que via as pessoas como seus servos, e não servos de Deus, e nem ele como o primeiro servo. Isso é muito doentio, isso machucou muito a igreja, estou falando nível geral, durante muito tempo. E Jesus nunca deu esse exemplo, Jesus ele nunca liderou por manipulação, por imposição. Quero ler o texto contigo aqui, de Lucas capítulo 9, versículo 23. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, diga assim, se alguém quiser, diga mais forte, quiser. Se a pessoa quiser, se ela querer, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Então Jesus não obrigava ninguém a segui-lo. Jesus convidava as pessoas a segui-lo. E da mesma forma devemos ser como líderes atualmente. Tem líderes que lideram por ameaça. Se você não fizer o que eu estou mandando, vai ver só, hein? Se prepara, ó, a maldição. Né? Aí acaba usando, né, os textos bíblicos para justificar o seu autoritarismo. É melhor obedecer do que sacrificar. Né? A rebelião é semelhante ao pecado de feitiçaria. Ele tem de qual os versículos que protegem ele numa liderança abusiva. Mas ele não tem de qual os versículos que manda ele servir, que manda ele ser manso, que manda ele ser um pastor que não oprime pessoas. Porque nós estamos aqui para motivar as pessoas, não somente motivar, mas para inspirar pessoas. Então, nós vamos mostrar o caminho para elas, indo pelo caminho. E essa liderança, semelhante à liderança de Jesus, é uma liderança carismática, ao ponto das pessoas desejarem estar conosco nesse caminho que a igreja nos oferece, que o reino nos oferece. Então, se Jesus não mandava ninguém, ele falava, se você quiser vir, venha. Só que eu vou te dizer como que vai ser, não vai ser fácil, vai ter que se negar, vai ter que tomar a sua cruz, vai ser perseguido, vai ser caluniado, algumas coisas difíceis vão acontecer na caminhada, mas é de acordo com a sua disponibilidade de vir, é de acordo com o seu desejo de crescer. Se você quiser crescer comigo, vamos embora juntos, mas eu vou te mostrar o caminho, vai ter um preço. Eu vou te ensinar como a gente busca Deus, eu vou te ensinar como discipula pessoas, eu vou te ensinar como lidera uma célula, eu vou te ensinar como confronta problemas, como você apazigua conflitos. Tudo isso a pessoa vai aprendendo, mas não é por obrigação. É muito ruim quando as pessoas são conosco por medo, por obrigação. Isso nunca dá certo, né? O pastor Eber fala muito isso, nada forçado dá certo. E é verdade, irmãos, não adianta você querer forçar pessoas a estarem contigo se o coração delas já não está. Piora, machuca, essas pessoas se perdem, se traumatizam. É muito melhor você ter uma atitude humilde, de orar pela pessoa, de conversar abertamente com ela, de saber o que deu errado e da tua parte você pedir perdão, você pedir uma nova oportunidade. Eu não estou dizendo que você tem que abrir mão, não, mas tem uma forma certa de você capturar em amor o coração dessa pessoa debaixo do seu grupo de liderança. Agora você ser uma pessoa autoritária, porque agora também você tem uma posição, uma função, e normalmente, graças a Deus até, por um lado, né, graças a Deus, as pessoas ainda têm esse temor, né, pela autoridade espiritual, porque eles foram ensinados, realmente isso é bíblico, a gente tem que respeitar as autoridades sobre nós, eu defendo isso, mas infelizmente muitos líderes usam isso para oprimir os outros. E tem pessoas que aceitam essa opressão porque ela tem medo de
cortar o manto, né? Aquele episódio de Davi com Saul, de se levantar contra a autoridade. Então, nós líderes temos que ter a sabedoria, e a sabedoria está diante de nós. Nós vemos aqui como Jesus fez. Quem entendeu, diga amém. Aplicações práticas sobre esse ponto. Ambientes saudáveis geram engajamento voluntário. Promova, então, um ambiente saudável na tua liderança. Um ambiente leve, um ambiente, agradável às pessoas, que as pessoas estejam ali porque gostem de estar. Você precisa se dedicar a criar esse ambiente. Manipulação produz resultados rápidos, mas líderes fracos. Então, a manipulação dá resultado, pode até dar, mas é rápido e superficial. Daqui a pouco você não tem mais nada, e o teu nome ainda fica sujo aí na praça. Terceiro, convide para a visão, mas não pressione as pessoas. Convide. Convide para discipular, convide para os treinamentos, convide para as conferências, convide para ser um líder de célula. Convide. É tão bom receber um convite quando ele é caprichado, né? Imagina o teu líder, vocês que não são líderes ainda, né? Talvez tenha pessoas que não são líderes ainda aqui. O teu pastor, o teu distrito chegar, meu irmão, eu tenho visto, eu tenho te observado, no meio da multidão eu tenho te visto, você tem uma família exemplar, você é tão fiel. Eu já te vejo como um líder, eu queria te desafiar, eu queria te convidar você a entrar numa jornada de preparação para ser um líder, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, mas você precisa, porque eu vejo que você tem um chamado, a pessoa se sente lisonjeada. Talvez ela não vá nem aceitar naquele primeiro momento, mas vai ficar na mente dela, meu Deus, meu líder me vê com todas essas qualidades, nem eu consigo me enxergar assim, mas ele já vê potencial. Isso é muito lindo. Isso é muito poderoso. Nós ouvimos muito aqui, em algumas redes e tal, pessoas falam assim, líderes de células, mas eu não tenho ninguém para assumir a liderança da célula, então eu não sei como eu vou multiplicar. Porque eu não tenho líder, ninguém quer mais liderar. Eu não acho isso uma verdade, pelo contrário. Eu acho que tem muita gente querendo liderar, mas elas não foram despertadas ainda. Então, talvez esse líder que fala que não tem ninguém querendo liderar, de fato, ele nunca perguntou ali individualmente, numa conversa particular, num cafezinho, num ambiente propício, e perguntou e convidou essa pessoa. Talvez esse povo que diz que não quer, ele tenha aquela memória, né, de tempos atrás, que tinha aquela pressão enorme sobre o líder, que ele, era uma coisa horrível ser líder, porque era muita pressão, era muita cobrança, era algo desumano, ele não tinha tempo para mais nada. E ele está com aquela imagem de que servir a Deus dessa forma não é bom. E isso nunca foi verdade no sentido que não é bom. Talvez as formas de serem feitas que não foram bem realizadas. Mas nós podemos reconstruir isso. Porque eu não me sinto assim. Quem está comigo que não se sente assim, diga amém. Eu não me sinto assim, eu me sinto livre para servir ao Senhor. E eu não estou falando isso do tempo que eu passei a ser pastor tempo integral, não. Porque antes de eu ser pastor tempo integral, eu já estava muito envolvido nas células, com todos os meus afazeres da vida, de trabalho, de faculdade, de família, de um montão de coisa. E eu estava lá. Era puxado, era exigente, mas era um prazer, uma alegria poder ver vidas sendo salvas e transformadas dentro da minha célula. Meus discípulos. Mesmo que naquela época eu não tinha nenhuma pretensão de ser pastor, mas só de eu fazer o que a igreja permitia que eu fizesse, já era maravilhoso. E são esses sentimentos de servir a Deus que temos que passar para todos que estão debaixo da nossa liderança. Eu quero ouvir um aplauso bem forte ao Senhor. Terceira marca, ensine de forma prática e aplicável a vida. Então Jesus, ele ensinava no dia a dia, ele ensinava nas coisas comuns. Jesus estava no caminho com seus discípulos, ele estava na mesa se alimentando com eles, ele estava viajando no barco, no momento difícil das tempestades. Jesus em tudo ele ensinava. Ele ensinava tanto no discurso, nos sermões, nas pregações, nas conversas, mas ensinava também fazendo na prática. João capítulo 13, versículos 12 aqui,
mostra aquele episódio que Jesus ele lava os pés dos seus discípulos. Então, naquela ocasião, Jesus queria ensiná-los sobre servir. Certamente ele já tinha falado outras vezes sobre servir. Mas naquela ocasião, ele queria não apenas ensinar falando, ele queria ensinar mostrando que era servir. Então, o que ele faz? Ele prepara todo o ambiente, ele vai para a prática, aí ele mesmo. Ele providencia uma toalha, põe no ombro, pega uma bacia, coloca água e fica na porta da casa esperando seus discípulos entrarem para lavar os pés de cada um deles. E naquele tempo, todo mundo sabe disso, que essa era uma tarefa muito rebaixada para os servos mais insignificantes que havia. Esse papel de lavar os pés sujos das pessoas era algo muito insignificante, era algo realmente meio que humilhante para os servos daquela época. E Jesus, ele pegou na prática um exemplo dos mais humilhantes que havia, para mostrar o nível de servidão que ele esperava dos seus discípulos. Trazendo para a prática, para nós atualmente, irmãos, ensine fazendo, ensine dando exemplo. Se você é um comandante, vá na frente. Se você é um líder, vá à frente, vá para a missão junto, vá para o evangelismo junto, vá discipule como um exemplo de discipulador. Se você lidera a célula ainda, talvez é um setor que ainda lidera a célula, uma área que ainda lidera, que a tua célula seja a mais exemplar de todas. Porque os teus atos vão falar mais alto que as suas palavras. Os teus exemplos vão impactar mais o coração e a visão dessas pessoas do que aquilo que você fala. Mas quando você falar, as tuas palavras serão muito mais reforçadas porque as pessoas estão observando. E Jesus fazia isso. Jesus não apenas mandava, quando era para curar o enfermo, ele curava. Quando era para expulsar o demônio, ele expulsava. Por quê? Ia chegar a época que ele não estaria mais com eles. Aí seria a vez deles fazerem sem Jesus estar. Mas enquanto Jesus estava treinando a sua equipe, ele colocava os seus principais discípulos do seu lado, ele fazia e ele ensinava. É interessante que nós até lemos um texto anterior, que Jesus falava para a multidão, mas em separado, ele explicava de forma muito detalhada para os seus discípulos. Porque ele não queria apenas dar uma mensagem geral, ele queria treinar novos líderes que entendiam profundamente aquela visão. Então, na função que você está, como líder de célula, para cima, seja alguém que tenha muita intenção, sabe, das pessoas poderem te observar, entenda que as pessoas estão te observando e aprendendo contigo, e faça questão de ter uma atitude muito pedagógica nesse processo que você faz. E todo mundo vai entender que você não está fazendo para se aparecer e ser louvado pelas pessoas, não. Na tua consciência vai ser claro isso, você vai estar fazendo, falando assim, pessoal, pode olhar como eu faço, porque eu quero que vocês aprendam o modelo que eu estou recebendo, inclusive da minha liderança. Então vocês podem me copiar. O apóstolo Paulo ele escreveu isso, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo também se colocava como um modelo. E é muita responsabilidade. Mas os líderes assumem essa responsabilidade. Aplicação prática sobre isso. O futuro pertence a líderes que traduzem a visão em prática. Menos teoria, mais ação. Teoria sem aplicação não forma líderes, forma ouvintes. Tem pessoas que estão muito contentes de ter uma multidão ao seu redor, mas naquela multidão talvez não tenha um líder para dar continuidade. É muito melhor ter menos pessoas sendo mais líderes capacitados do que uma multidão que vem e vai. A multidão vem e vai. A multidão, se ela ouvir outro discurso mais bonito que o seu, ela vai para lá. Nós vemos um movimento nas igrejas evangélicas do Brasil muito assim, sabe? Igrejas que parecem franquias de marca. E a gente tem visto esse movimento acontecer em algumas cidades. Aí essa marca é muito forte dessa igreja, ela chega na cidade com uma mega estrutura, aí em 2 semanas a igreja está lotada, mas lotada de quem? De quem? De crentes de outra igreja. De multidão que não tem raiz, que não tem vínculos profundos, que não tem visão de liderança,
Então, qualquer coisa mais agradável, mais atraente, qualquer proposta melhor, leva elas para outro lugar. Só que esse pastor que está muito empolgado, que em 2 semanas tem uma multidão, essa mesma multidão vai deixar ele quando chegar a outra igreja que eles acham melhor. É por isso que a formação de liderança é algo muito mais profundo. Porque você cria vínculos muito mais fortes, porque essa pessoa agora, aqui entre nós, tem uma visão do seu futuro ministerial entre nós. Quem é supervisor de setor, se você tiver essa ambição de crescer nas células, dentro da nossa visão do MDA, nós queremos dizer que tem um caminho longo para você, mas um caminho aberto. O teu próximo passo é ser um supervisor de área, depois um distrito, depois um pastor. Alguns de vocês que estão aqui ouvindo serão as pessoas que daqui a pouco estarão aqui ministrando os próximos TADES. Porque nós queremos que você entenda que esse vínculo de treinamento que você está passando agora não é só para hoje, é para daqui a longo prazo. Quem entende, diga amém. Diga glória a Deus e um aplauso mais uma vez a Jesus. A quarta marca de Jesus é que ele perguntava mais do que ele mandava. Jesus tinha uma pedagogia, ele tinha uma forma de ensinar os seus discípulos, muito mais perguntando do que dando sentenças prontas, afirmativas. Por quê? Porque você fazendo perguntas, você leva a pessoa à reflexão. E é claro, se a pessoa não tiver ainda uma convicção correta daquilo que você a perguntou, depois você pode ajustar ali a compreensão dela. Mas Jesus ele não queria apenas líderes, que seriam os futuros líderes da igreja, líderes como robôs, que só mandavam o que fazia. Ele queria líderes que entendiam a visão. E a forma dele comprovar que eles entendiam a visão é perguntando, é uma tipo prova. Por que a gente faz prova na escola? Porque a instituição, os professores querem saber se você entendeu a matéria. Então, ele faz perguntas nas provas. E você responde aquilo que você sabe. Então, Jesus tinha também essa forma tão pedagógica, né, de fazer perguntas para quê? Para gerar consciência neles. Jesus dava a doutrina, Jesus dava o caminho, Jesus dava o ensinamento. Mas ele não queria que fosse regras, ele queria que o povo entendesse. Entendesse o porquê eles seriam perseguidos. Por que vale a pena ser perseguido por Jesus? Aí Jesus perguntava, você entendeu por que vale a pena me seguir mesmo que lhe custe a sua vida? São perguntas difíceis. Você entendeu por que vocês têm que sair pelas cidades curando as pessoas, pregando o evangelho? Qual é o porquê disso? Eles deveriam saber, nós também devemos saber. Aqui tem algumas perguntas que a gente vai lembrar que Jesus fazia para os seus discípulos. Mateus 16:15, Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Jesus poderia apenas ficar afirmando para eles todo o tempo, eu sou Cristo, ungido de Deus, eu fui enviado, né, para cumprir as profecias lá dos antigos profetas, está manifestado. Ele falava, mas ele queria saber se os discípulos haviam entendido. Então ele pergunta, o que vocês dizem? Né? O que vocês dizem que eu sou? Outra pergunta, lá em João capítulo 6, vocês também não querem ir? Está lembrado que Jesus multiplicou os pães e tinha uma multidão, tal. Aí quando Jesus começou a pregar e o sermão dele foi duro, muitos deixaram, falaram assim, é muito difícil ouvir esse sermão, é muita coisa. Aí Jesus pergunta para os seus discípulos, e vocês também não querem ir? Aí Pedro dá a melhor resposta de todas, né? Para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida. Ali Pedro, ele gabaritou a prova. Falou assim, é isso mesmo. Vocês podem ir para qualquer lugar, vocês são livres. Mas Pedro diz, não, eu não quero ir, nós não queremos, Senhor. Não tem outro lugar que nós vamos encontrar a vida, só tu tens a vida para nos dar. Outra pergunta. Jesus, ele em várias parábolas perguntava, com que o reino de Deus se parece? Aí depois ele contava a parábola. Mas ele sempre estava levando os seus discípulos a refletirem. Nessa parte aqui, resumo, o que é? Irmãos, ensine seus discípulos a refletirem, a pensarem. Não apenas dê uma relação de regras. Por exemplo, talvez os teus liderados, ou nem todos estão aqui no Tadel, tem gente que tem dificuldade sobre isso, né? Você já falou 1000 vezes, irmão, você tem que ir para o Tadel.
mas não sei se você explicou o porquê ele tem que vir. Mas agora, em vez de, já que você já falou várias vezes, você pode perguntar, irmão, por que você não vem para o Tadel? Me explica o porquê. Aí se ele te responder agora você pergunta, me explica agora por que é importante você ir para o Tadel. Se você perguntar por que é importante para o Tadel, você deixa ele meio sem saída. Ele vai ter que dar uma resposta. Porque no Tadel treina líderes. Porque no Tadel é onde nós somos reciclados todo o tempo. No Tadel é onde a igreja, assim, esse núcleo principal de liderança da igreja está reunida. Então, por que você não está? Você podia fazer parte disso. É muito melhor do que você ficar cobrando, pegando no pé, e ele fica triste contigo, chateado. Você fica desgastado, daqui a pouco você não quer mais cobrar. Então, essa fórmula de Jesus é incrível para formar líderes conscientes. Diga, líderes conscientes. Amém? Jesus foi assim. E por último, eu vou conseguir acabar, falta 57 segundos. Me dá mais 2 minutinhos só. Ofereça presença, especialmente nos momentos estratégicos. Lucas 24:30 é aquele trecho sobre os 2 discípulos no caminho de Emaús. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e o deu a eles. Foi nesse momento que os olhos deles se abriram e eles... Não é que era Jesus? Mas como que eles tiveram essa revelação depois de caminharem um pedaço lá com Jesus? Foi quando Jesus sentou à mesa com eles e compartilhou o pão. Presença. Então, essa liderança que se faz presente, eu sei, amados, eu entendo, quanto mais você vai crescendo nessa hierarquia ministerial da nossa igreja, por mais pessoas que estejam sendo lideradas por nós, a gente vai, de certa forma, se não tomar cuidado, andando por um caminho mais solitário, porque é tanta gente que você não consegue compartilhar a mesma atenção com todo mundo. E acaba que, por incrível que pareça, vai ficando mais solitário, mas a gente tem que ter essa consciência que é muito importante a gente ter muita intenção de estar com as pessoas nos momentos mais importantes, nos momentos mais críticos, nos momentos de comunhão também, nos bons momentos, a gente procurar estar no meio das pessoas. Mas você que é um líder de célula, você pode estar mais presente. Você está liderando 10 pessoas, 12, 20. Por mais que você tenha muita ocupação durante a semana, mas você consegue fazer uma agenda de comunhão. A célula, irmãos, a reunião da célula, na casa do anfitrião, é um dos encontros que a célula deve ter. Não é o único encontro. A célula pode fazer piquenique na praça, a célula pode sair para alugar uma quadra de futebol, de vôlei para jogar, pode marcar para fazer um acampamento na praia, pode marcar vigílias, pode marcar muitas coisas para estarem juntos, para ter comunhão. E, além disso, aquela presença também mais individualizada. O líder de célula é o pastor. Pastor Eibe antigamente falava pastor com P minúsculo, né? Porque não era um pastor consagrado ainda, mas é um pastor da célula. Então, ele deve visitar as pessoas. Ele deve marcar esses encontros de oração, de estar com a pessoa, de conversar, de tomar um café, de saber como elas estão, de levar uma ajuda social. Isso faz toda a diferença. E vai subindo o nível, a gente também vai agindo dessa forma, assim, do melhor jeito que a gente possa conseguir. Então, só vou terminar aqui falando as 5 marcas. A primeira é forme sucessores, comece agora. A segunda, faça convites, não manipule ninguém. Terceiro, ensine de forma prática e aplicável à vida. Número 4, entregue mais perguntas do que comandos, ordens. E por último, ofereça presença, especialmente nos momentos estratégicos. Quantos pode dizer amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.